Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Edilene e para você que chegou em meu canal, você chegou ao canal Edilene Jazes e eu quero deixar aqui a você o meu muitíssimo obrigada. E para você que passou, para você que de repente pegou o seu próprio celular e disse: olha aqui o que essa moça está fazendo, olha aqui e tal, enfim, não sei aí e tal, você deve saber. Mas agora mudando aqui completamente de assunto, engraçado, eu tô com essa minha blusa, ela é verde, aqui no meu natural. Porém, eu olho aí na tela, ela tá azul. Bom, enfim, quero agradecer a você e quero dizer a você que este meu canal é um canal de mensagens bíblicas e confesso a você que ele não foi criado com este intuito de trazer mensagens bíblicas, não. Eu confesso a vocês que eu criei este canal para participar de eu vou colocar, evento de um programa de TV. E em não tendo sido eu selecionada, eu excluí o canal e em passando, deixei lá ele, eu vou colocar em stand-by, e em vindo a pandemia, eu voltei com o meu canal e agora com uma outra roupagem, e esta roupagem é de mensagens bíblicas. Bom, apresentação feitas, agradecimentos idem, coloco a vocês também que estão aqui, que eu confesso que nos meus momentos de orações diante de Deus, eu agradeço pela vida de vocês e peço a Deus que está onde eu não estou, pode ver o que eu não posso ver e pode fazer o que eu não posso fazer, que dê assistência a vocês em tudo, que porventura vocês possam vir a estar passando em suas vidas, ok? E os abençoe com saúde, com prosperidade e etc, e etc. Bom, tendo eu dito isso, eu vou apresentar a vocês eu lendo uma passagem bíblica. Aconteceu o seguinte, aconteceu que, já estou entrando eu aqui com a mensagem. Aconteceu que caminhando Moisés com o povo que ele retirou do Egito, em dado momento ele dividiu, por ordens de Deus, este povo em tribos. E foi dado a cada tribo, eu vou colocar, como diz a Bíblia, uma porção. E esta porção foi chamado, segundo aqui na minha Bíblia, de herança. Porém, a tribo de Davi, eu até anotei aqui, para que eu não viesse me enganar. Eu vou ler para vocês o que estava escrito ali, aqui, o que está escrito aqui na minha Bíblia. Então foi assim, porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança alguma, pois a herança deles era o Senhor Deus. Muito bem. Agora eu vou colocar da seguinte forma. Eu acredito que vocês aí já devam ter ouvido reportagem, lido em revistas, exemplo, Veja, Isto É, Caras, revista The Cure, revista Stones, pessoas intituladas pelas matérias destas próprias revistas como nível de, eu vou colocar assim, de status de poder aquisitivo. Eu acredito que vocês já viram aí em alguma revista, em algum jornal, em alguma matéria da internet mesmo, nomes lá de pessoas que foram intituladas o maior milionário do mundo, o segundo maior milionário do mundo,
o terceiro maior milionário do mundo e etc, e etc. Agora vamos ver assim, suponhamos que você é um grande milionário e aí você sentou com sua junta de advogados, né? Que um grande milionário, o que ele possui? Ele não possui um advogado. Ele tem vários advogados que o assessoram. Então o que ele faz? Ele sentou com a junta dele de advogados e vamos supor que este milionário tenha 6 filhos. E para um destes seu filho, ele disse assim, olha, para você eu vou deixar isso. Ele se viu lá, vamos colocar assim, voltando aqui, numa situação assim de saúde, da qual ele falou, olha, quer saber? Eu não sei o dia de amanhã, então já vou deixar isto previamente resolvido. Então o que ele fez? Foi lá, juntou a junta de advogados dele, porque eu acredito que um milionário, ele não tenha apenas um advogado. Ele tem como empresário, como milionário, um corpo de advogados que o assessoram. Afinal, são vários funcionários, né? Esposa, filhos, né? Familiares, enfim. Aí ele sentou com a junta de advogados dele e suponhamos que ele tenha, aqui a Bíblia apresenta tribos. O povo que Moisés tirou do deserto foi dividido em tribos. Tribos esta que hoje, nos nossos dias, são denominadas de município, estado, arraial, etc e etc. Mas eu estou trazendo para uma pessoa essa passagem bíblica em que o povo que foi tirado do deserto foi dividido em tribo. E aqui a tribo de Levi não herdou nada, nada material, nada palpável, nada que pudesse segurar, nada de dinheiro. Eu vou colocar assim. Restou a eles apenas, eu vou colocar simplificando, Deus. Aí esse milionário sentou com os filhos dele, trazendo eu aqui, simplificando eu aqui. Ele tinha, exemplo, 6 filhos, e ele virou para estes seus 6 filhos e disse assim, olha, para o primeiro filho eu vou deixar tanto, para o segundo filho eu vou deixar tanto, para o terceiro filho tanto, para o quarto filho tanto, para o quinto filho tanto, e para o sexto filho eu vou deixar para você apenas Deus. Aí muitos, com certeza, o materialista, com certeza o ambicionista, com certeza a pessoa pensou assim. Eu acho que normalmente essas mesas hoje de escritório, elas são mesas de vidro, né? Eu acredito que se um pai milionário, fizesse isso com um filho hoje, esse filho daria soco na mesa que quebraria-se a mesa. Aliás, eu tenho para mim que se um pai fizer isso, ele quebraria o escritório, o prédio, enfim, tudo. Como assim? O senhor é milionário. Foi feita uma pesquisa em que o senhor é milionário e o senhor está me deixando apenas Deus? Aqui, a tribo de Levi
Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança alguma, vírgula, pois a herança deles era o Senhor. Aí agora eu entro com versículos assim para você que porventura, né, deve estar pensando assim, poxa vida, mas a tribo de Levi não levou nada, só ficou com Deus. Aí agora eu vou entrar com versículos que colocam Deus assim como se a tribo de Levi, eu tenho para mim, se a tribo de Levi se uniu, deram-se as mãos e disseram assim, pois com o Senhor, tá aqui na Bíblia, nós saltaremos muralhas, pois aqueles que confiam no Senhor caminharão e não se cansarão, voarão com asas como águias. Tem uma mensagem sobre a águia que eu acho belíssima. Conta essa história que os corvos sentam sobre a águia, nas costas dela. E a mensagem diz que não é para a gente dar atenção, ouvidos a corvos, porque os corvos, eles montam nas costas da águia e a águia não discute, ela não debate, ela vai voando alto, ela passa as nuvens até que os corvos perdem o oxigênio e eles caem. Mas a águia é forte, porque enquanto ela está voando, até ela ultrapassar as nuvens, os corvos estão bicando a sua nuca, ou seja, tentando matá-la. E aí eu volto a repetir. Para a tribo de Levi não ficou matéria, eu vou colocar assim, nenhuma. Eles herdaram apenas de Moisés o Senhor Deus. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim, que quando a gente tem a Deus, nós ficamos e temos a melhor parte. Porque a palavra de Deus, se a gente for analisar, segundo diz aqui, versículos bíblicos, olha o que a tribo de Levi herdou. A tribo de Levi herdou apenas o Senhor Deus. Olha o que a tribo de Levi herdou. A tribo de Levi herdou o Deus que abre caminho onde não há caminho, o Deus que é escudo e broquel, o Deus que chama à existência o que não existe, o Deus que coloca o ser por cabeça e não cauda, o Deus que coloca a pessoa por cima e não por baixo, o Deus que não é homem para que minta, o Deus que transforma maldição em bênção, o Deus que é longânimo, tardio em irar-se, o Deus que é rico em misericórdia, o Deus que tudo pode, o Deus que para ele não há nada impossível, o Deus que faz águas
podres, azedas, amargas, se transformarem em água potável, o Deus que faz brotar maná para povo esfomeado do deserto do nada, o Deus que transformou aos 13 anos a adolescência de Davi, Deus transformou Davi na sua adolescência já em rei. O Deus que faz surdo ouvir, que faz coxo andar, que faz mulher estéril, avançada de idade, engravidar. O Deus que faz mulher com fluxo de sangue de anos, que não aguenta mais ser estancado. O Deus que faz um homem com ferida do corpo inteiro perder tudo e no outro dia obter tudo novamente. Eu, em meditando nessa passagem, eu confesso a vocês que eu não resisti em trazer essa passagem para um grande milionário que tivesse filhos e que sentou, eu volto a repetir, com suas juntas de advogado e dividiu a sua herança, já em vida, aos filhos, e para um deixou apenas Deus. Eu tenho para mim que muitos, até mesmo evangélicos, eu não acredito. Eu não acredito que meu pai fez a herança já em vida e não me deixou nada. Eu não acredito. Eu tenho para mim que se alguém hoje recebesse uma herança e fosse dito a ele, olha, o advogado disse a ele, olha, o seu pai, ele deixou aqui para os seus filhos, para o restante dos filhos, ele deixou isso, e para você, ele disse que deixaria apenas Deus. Eu confesso a vocês que para uma pessoa, sinceramente, eu vou falar por mim, pessoa que desde os meus 6 anos de idade, por minha mãe trabalhar, eu já fazia comida, eu já me virava. Eu acho que para uma pessoa que sinceramente sempre teve o que a Bíblia diz, o suficiente, e às vezes, sinceramente, nem o suficiente, é muito mais fácil uma hora ela vir a ter e depois não ter, do que para uma pessoa que sempre teve e de repente descobrir que não tem mais nada. Eu acho mais fácil. Eu acho muito mais fácil. Uma pessoa que sempre viveu no pouco, uma hora chegar no muito e de repente se ver no pouco novamente. Eu acho mais fácil para essa pessoa encarar, eu vou colocar assim, as circunstâncias da vida. Agora, para uma pessoa que sempre foi colocada nos patamares da vida, em níveis alto financeiro, para esta pessoa de repente se ver sem nada, essa pessoa, eu acho, sem sombra de dúvida, que em recebendo uma herança for dito a ela, que foi deixado a ela apenas Deus, eu confesso a você que em meditando nessa passagem da Bíblia, em que para a tribo de Levi
foi deixado apenas o Senhor? Eu trazendo aqui essa passagem bíblica para um milionário em que deixou para o seu filho apenas Deus, eu tenho para mim que este cara, ou esta moça, ou esta pessoa, ela ia dar um trabalho muito grande para o restante dos filhos, ela ia dar um trabalho muito grande para os irmãos dela que herdaram coisas, porque eu tenho para mim, hoje, nos dias de hoje, em que aos meus olhos eu sinto as pessoas egoístas, materialistas, superficialistas, tá? Manipuladoras, nada respeitosas, haja vista que tem pessoas que matam e quando você vai descobrir, a pessoa matou por R$300, R$100, matou por uma casa de 2 quartos, cozinha, sala e banheiro. Eu tenho para mim hoje que se alguém milionário que tivesse filhos, isso daqui foi a tribo de Levi. Moisés, em tirando o povo do Egito, chegou em dado momento, Deus deu ordem a ele que dividisse os povos em tribos, que eu estou trazendo para os dias atuais em cidade, município, estado. Estou colocando assim. E cada uma das tribos, ou seja, cada um dos municípios, das cidades, dos estados, foram recebidos uma herança. Porém, a tribo de Levi herdou apenas o Senhor. Só que se você for analisar, as outras tribos, elas herdaram matéria. Mas a tribo de Levi, ela herdou aquele que é dono de todo ouro, de toda prata, aquele que é dono do fôlego de vida, aquele que chama a existência o que não existe. Em suma, em resumo, se um milionário deixasse para o seu filho apenas Deus, um milionário dividiu a sua herança em vida e deixasse para um único filho, ia ser uma briga danada se esse filho não tivesse fé em Deus, porque ele ia achar que Deus não é nada. Ia ser uma briga do caramba, desculpa falar assim, mas ia ser briga feia. Por exemplo, o filho da Diana, eu vou colocar assim com as minhas palavras, ele preferiu como que eu vou colocar? Ele retirou dos dias dele de vida o título de pertencente à família real. O filho de Diana, o mais novo, se colocou na vida como pessoa comum, que aliás, mesmo ele pedindo para ser retirado, né, dos dias dele o título real, não adianta. Ele, a esposa dele, os filhos dele serão comuns, né? Mas eu volto a repetir.
Se um milionário milionário, deixasse para um filho dele apenas Deus, se ele não tivesse fé em Deus e nele também não tivesse amor próprio, não acreditasse nele, enfim, ele ia achar. Ia ser um quebra-quebra, uma briga, volto a repetir com o perdão da colocação, uma briga do caramba. Mas como assim? Eu não vou ter direito a nada? Ah, é? Tenho para mim que muitos iam tacar fogo em tudo. Ah, é? Eu não tenho direito? Ninguém vai ter. Ia tacar fogo em tudo. Nos dias atuais. Se essa pessoa não tivesse fé em Deus. Porque se a pessoa tiver fé em Deus, essa pessoa vai ter certeza absoluta no ser dela. Eles receberam matéria. Eu recebi o dono de tudo. É só eu pedir que eu posso ter aquilo que meu pai deu para eles e muito mais. E aí eu entro aqui. Moisés dividiu os povos do Egito em tribos por ordem de Deus e foi dividido herança a essas tribos. A tribo de Levi não herdou nada, apenas o Senhor. Mas, se nós formos vermos aqui na Bíblia, a tribo de Levi foi a que herdou tudo. Tudo. Simples assim. A paz. E hoje é quinta-feira de Semana Santa. Que você possa se abrir a este Deus, que é dono de tudo. Até mesmo do ar que você respira, que você acha que é você que é dona, mas é Ele. Porque agindo Ele, você pode parar de respirar. Tô brincando.